Você se lembra da trilha sonora de Chaves? Com certeza tem algumas músicas que você canta até hoje, enquanto outras talvez nem tanto. Queria ter sido um pastor. Pois chegou o dia de conhecer mais a fundo essas canções e também descobrir algumas coisas que você nem imagina. Então pegue a sua partitura da Dança das Horas de Tchaikovsky e vem com a gente. Aproveitando essa fala clássica do Kiko, vale reforçar que a gente já falou um pouco mais sobre essa tal Dança das Horas, que inclusive nem é do Tchaikovsky. Não. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, o link do vídeo com toda a explicação tá aqui no card. Mas apesar de ter faltado na distribuição de cérebros, o Bochechudo é tão querido que até tem uma música própria. Você se lembra dessa? Esse trecho faz parte do Desjejum do Chaves e essa dublagem foi realizada em 92. E tô falando das datas porque é um pouco importante pra gente entender a ordem das coisas. Em outubro de 89, quando o Chaves já estava fazendo um baita sucesso no Brasil, chegou às lojas esse disco aqui. Contando apenas com o nome de Chaves, ele levou o selo da gravadora Polygram, que hoje é a Universal Music, e chegou em disco de vinil e também em fita cassete. E falei de disco de vinil e fita cassete, tô entregando a idade, mas eu nasci um ano e pouco depois disso, não tenho nada a ver com esse lançamento, eu nem era nascido. No máximo ele tem uns 50 e tantos. 50 e todos. E esse disco traz algumas faixas que são composições do próprio Roberto Gomes Bolanhos. Elas apenas foram traduzidas, mas também tem algumas músicas próprias que foram compostas aqui mesmo. Como é o caso, por exemplo, dessa música Tema do Kiko, que é cantada pelo próprio dublador do Bochechudo, o Nelson Machado. E o curioso é que o nome da faixa saiu como Kiko, escrito K-I-K-O. Ou seja, da mesma forma que o Carlos Villagrán usa o nome do personagem em sua carreira solo. E também é o mesmo jeito que a Chiquinha fala em um certo episódio, mas na versão dublada. E nós já temos um cliente muito bom que se chama K-I-K-O. Quem é K-I-K-O? O Kiko. Só que na versão original é diferente, pois se escreve como Q-U-I-C-O. Y nosotros ya tenemos un buen cliente que se llama QICO. ¿Quién es QICO? ¡Kiko! Enfim, tudo isso envolve muitas brigas pelo personagem e aquela treta toda que você já deve ter ouvido em algum lugar e também já deve ter visto aqui no canal a explicação completa sobre tudo o que rolou. Se não viu, também tem link no card. E por falar na Chiquinha, ela também teve a sua música própria que foi lançada nesse mesmo disco. Lembra dessa faixa? Atenção, crianças, para este problema. Essa trilha até aparece no seriado, mas ela passa bem despercebida porque a gente está mais acostumado com a parte instrumental, só que logo depois vem a parte cantada. Pintinha das pintinhas no rostinho, chega bem devagarinho pro Chaves assustar. Nos episódios de Chaves, esse trecho geralmente era ignorado ou então entrava em background, ou seja, ficava bem baixinho ali e a gente quase nem percebia ela tocando no fundo, enquanto outros personagens falavam por cima. E quem canta nessa faixa é o próprio Mário Lúcio de Freitas, um dos braços direitos do Marcelo Gastaldi, que era o diretor de dublagem de Chaves e também o idealizador de várias composições. E o guitarrista desse som se chama Ricardo Melchior, um experiente músico brasileiro. Se bem que por esse nome ele poderia ser outra pessoa. Agora bata no Kiko. Não se chama Kiko, chama-se Melchior. Melchior? E nesse clima de festa também temos outra música que toca no Ano Novo na casa do Seu Madruga. E muitas pessoas nem se lembram dessa música, porque no episódio que foi exibido originalmente em 73, a versão dela que é tocada é bem curtinha. Tô falando de Um Ano Mais. Um ano mais, que todos tenham felicidade. Mas na versão do Ano Novo de 76, a música ficou um pouco mais elaborada, tem um ritmo mais lento e o Kiko quase nem participa da cantoria. Que todos tenham amor e paz.
mas presta atenção que eu disse quase, porque sim, ele aparece um pouquinho. Mas apesar do garoto aparecer pouco, pelo menos nessa versão, a gente conta com o Sr. Barriga e com a Chiquinha. Então já fica a palavra-chave. Qual dessas duas versões você mais gosta? A de 73 ou a de 76? Manda nos comentários. E particularmente eu acho a versão de 76 um pouco mais bem elaborada, me parece mais legal. Enfim, eu vou na de 76, mas quero ver sua opinião. E nesse mesmo episódio também tem algumas outras músicas que quase nunca são lembradas pela galera, como por exemplo, Vem Brincar. Vem brincar, brincaremos, brincaremos sem parar. E fala sério, qual criança que não assistiu esse episódio em algum momento e pensou, meu Deus, como seria incrível brincar com tudo isso, porque realmente são muitos brinquedos. Deu pra ver minha empolgação só de falar, né? Eu pirava. Essa dublagem foi realizada em 84, primeiro ano em que começaram os trabalhos chavinísticos no Brasil, e talvez você esteja pensando que já ouviu essa mesma música, mas de um jeito um pouco diferente. É que em 1990 dublaram um episódio de Chapolin chamado O Menino que Jogava os Seus Brinquedos, que é aquela história em que um garotinho fica arremessando tudo quanto é brinquedo pelo muro. Mãe! Pai! O bandido entrou aqui e levou a minha bola que eu tava brincando, papai! O bandido? Mas repara como é curioso. No comecinho do episódio, a gente já vê os brinquedos ali do garoto e se liga nos bonequinhos. Então isso já dá uma certa abertura para envolver o universo de Chaves dentro dessa história, né? É por isso que no meio do episódio o Chapolin dá uma lição de moral ao casal e fala que para um certo amiguinho dele, para crianças pobres, um brinquedo seria um verdadeiro sonho. E aí vem essa mesma música do episódio do Ano Novo, inclusive com o mesmo clipe, porém com uma letra um pouquinho diferente. Agora, ao invés de se chamar Vem Brincar, ela se chama A Brincar. Tudo certo e quando é hora de brincar, a brincar, a brincar, brincaremos, brincaremos sem parar. A brincar, a brincar, brincaremos, brincaremos sem parar. A brincar, a brincar. E nesse mesmo episódio do Ano Novo, também é tocada a música Ouça Bem, Escute Bem, que é super bonita. E aliás, recentemente, em um vídeo do Extra Extra apresentado pelo Felipe, ele comentou que o Chespirito era muito católico. E de fato, a gente percebe que ele sempre colocava alguns elementos de sua religiosidade também nas músicas, como por exemplo nesse trecho aqui. Ouça bem o que lhe digo, a felicidade é ter Jesus. E isso faz uma ponte direta para um outro momento da obra que mostra todo esse lado católico do criador. Tô falando do dia em que comemoraram o Natal na casa do Sr. Barriga. E no final da terceira parte, o Chaves canta essa música aqui quando todos estão indo cear. Ia ter sido um pastor. E uma das maiores dúvidas dos fãs é se essas músicas passaram por grandes alterações quando foram traduzidas para o português. E a resposta é não, elas foram adaptadas muito bem. Ou seja, o pessoal da tradução foi bem fiel à obra original. Quisiera haber sido um pastor. Agora, bora falar de um episódio de Chaves que eu considero o mais fraco de todos, tô sendo sincero. Mas eu percebi pelos comentários de vocês que muita gente simplesmente adora as músicas que tocam nesse episódio. E mesmo eu não sendo tão fã assim, é lógico que eu sempre assisto, me divirto e também até canto as músicas, né? Tô falando do episódio do Peludinho. Estou esperando o cachorro que o senhor prometeu. Que cachorro? O senhor não lembra que disse que me daria um de presente? Como a Chiquinha não ganha um animalzinho de presente do seu pai, ela convida o Chaves para brincar e o garoto assume o lugar do animal. E então vem a música do Peludinho. Peludim, din, din, peludão, dão, dão, meu cãozinho, zinho, zinho. Tem uma coreografia bonitinha, a música é super leve e até aproveitando esse assunto das adaptações, quando a gente compara com a versão original, percebemos que até o instrumental é um pouco diferente. E sim, além de traduzirem e terem que cantar tudo novamente, também tiveram que tocar a música novamente. E numa dessa, é claro que a gente percebe umas pequenas diferenças nos arranjos aqui e ali, e é inevitável, né? Não tem como ficar 100% igual.
Mas depois que a Chiquinha finalmente ganha o seu cãozinho de pelúcia, começa uma nova música. Quero que saiba que sou feliz e que sua casa é uma gracinha. E como eu simplesmente adoro cachorros, tem até tatuagem de um deles, tenho cachorros desde que eu nasci, eu me identifico bastante com a letra de Quero que Saibas. Todas essas partes que fala das travessuras, do animalzinho ter medo e coisa assim, quem tem um massacote em casa vai sacar rapidinho como que é, e eu tenho certeza, eu não sou o único que se identificou com ela. E isso me faz lembrar de uma coisa muito especial. Os nossos amigos da banda Netos de Dona Neves lançaram um novo CD e inclusive fizeram até um pocket show na nossa live do Festival da Boa Vizinhança. Vocês viram? Seu Madruga fica fuma bem em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. E nesse álbum tem essas duas músicas, tanto a Peludinho quanto a Quero que Saibas e várias outras bem legais. Então siga o trabalho da banda Netos de Dona Neves em outras redes sociais, inclusive os links estão na descrição para você ouvir o álbum aí também, que eu tenho certeza que você vai adorar. E todo mundo adora as músicas cantadas pela galera de Chaves, mas eu tenho certeza que você também adora aquelas trilhas sonoras que toca sempre que o professor Girafales chega na vila, ou então só de ouvir aquele sonzinho. E coisa do tipo, né? Quer conhecer um pouco mais sobre essa maravilhosa trilha sonora de Chaves? Assiste o vídeo que tá aqui do lado, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.